Quantos capítulos tem a Bíblia toda? Quantos versículos tem a Bíblia toda? Quantas palavras tem a Bíblia toda? Quando que a Bíblia foi traduzida? Em que língua? Em que ano? Quando que a Bíblia foi dividida em capítulos? Quando que a Bíblia foi dividida em versículo? Quer saber tudo isso e muito mais? Fica nesse vídeo até o final, que nós vamos aprender agora quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos. Eu anotei tudo, pessoal. Tá aqui, ó. Quantos capítulos, quantos versículos, tá tudo aqui. Eu vou deixar isso aqui na descrição e nos comentários para você copiar, colar, ficar para você, tá bom, pessoal? Olha só, quantos capítulos tem a Bíblia toda? Quantos versículos tem a Bíblia toda? Qual o menor versículo da Bíblia? Qual o maior versículo da Bíblia? Quando que a Bíblia foi dividida em capítulos e em versículos? Tudo isso aqui está escrito aqui, ó. É o que eu vou falar agora, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Nesse canal eu ministro aula de teologia. Se você tem interesse de aprender a teologia, fazer curso, me chama no WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição, tá bom? Vamos para a aula. Quantos capítulos tem a Bíblia toda, pastor Josiel Saraiva? Ó, no Antigo Testamento, a Bíblia divide em dois testamentos, Antigo e Novo. A Bíblia se divide do Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Eu vou repetir para você que não sabia. No Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, Novo Testamento na língua grega. Olha só. A Bíblia tem dois testamentos, Antigo e o Novo. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Depende da tradução, varia. 773.692 palavras. 3.566.480 letras. Tudo isso aqui que eu falei está aqui, ó. Você pode anotar, tirar um print, tá bom? Tá tudo aí, ó. Então eu vou repetir. A Bíblia tem dois testamentos, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Agora, o versículo tem algumas traduções que é mais e menos. Depende da tradução, tá bom? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos sobre os versículos. Por exemplo, tradução Vida Nova, tradução Anotada, Scofield e Pentecostal, Vida Nova. Tem muitas traduções da Bíblia. O menor livro do Novo Testamento é a Segunda Epístola de João. Segunda Epístola de João é o menor livro da Bíblia. Do Antigo Testamento é Obadias. Do Novo Testamento é a Segunda Epístola de João. O menor versículo da Bíblia é Lucas 20:30. Ó, o menor versículo da Bíblia é Lucas 20:30. Está marcado aqui, ó. Agora é o seguinte, pessoal. O menor livro da Bíblia é a Segunda Epístola de João. O maior livro da Bíblia é Salmos. Preste atenção, Salmos é o maior livro da Bíblia. E o menor livro da Bíblia, Segunda Epístola de João. Qual é o menor versículo de toda a Bíblia? Lucas 20:30. Abra aí na sua Bíblia e veja Lucas 20:30. É o menor versículo da Bíblia. Agora você diz assim, minha Bíblia tem um versículo menor, que é Jó 3:2. Disse Jó.
Então, qual é o menor versículo? Depende da tradução. Tradução Vida Nova, Linguagem de Hoje, Scofield, Anotada. A Bíblia tem várias traduções, várias Bíblias de estudo. Então depende da tradução, pode ser um versículo um menor que o outro. Por exemplo, Lucas 20:30 está dizendo, e o segundo. Aí João 11:35, Jesus chorou. Aí Jó 3:2, disse Jó. Então depende da tradução, você vai encontrar um maior e um menor versículo, tá bom? A Bíblia contém 66 livros, escrita ao longo de 16 séculos. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, por cerca de 40 diferentes autores. Estou lendo aqui, ó. 40 diferentes autores. Então, olha só, a Bíblia tem 66 livros e ela demorou para ser escrita de Gênesis até Apocalipse todinha 1.600 anos, 16 séculos. E ela tem 40 autores, 40, aproximadamente 40. As mais diferentes condições e época. Ela é formada de 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, classificado em lei, história, poesia e profecia. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Eu vou repetir. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Tudo isso aqui é onde está aí na descrição, tá bom, pessoal? Lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento contém 27 livros, classificado em biografia, história, doutrina e profecia. O Novo Testamento está dividido em 4: biografia, história, doutrina e profecia. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo. A divisão da Bíblia em capítulo foi feita em 1250. Preste atenção. A divisão da Bíblia em capítulo foi feita em 1250. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1250 por Hugo de Santo Claro, abade dominicano e estudioso das Escrituras. Então, no ano 1250, a Bíblia foi dividida em capítulos. 1250, pessoal, depois de Cristo. O Brasil não era nem descoberto, a Bíblia já era dividida. Olha só, aqui ó, 1250. 1250. Estudioso, esses capítulos estão divididos em 31.173 versículos, sendo 23.214 estão no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. A divisão do Antigo Testamento em versículo foi feita em 1445. Então a divisão de capítulo da Bíblia, 1250, e os versículos foi 1445. No ano 1445, o Brasil foi descoberto em 1500. Ou seja, antes do Brasil ser descoberto, eles já tinham dividido a Bíblia em capítulos e em versículos. Para você que não sabe, os autores não escreveram capítulo, versículo, título, não, escreveram tudo, uma carta, tudo junto. Aí foram divididos capítulo, versículo, os títulos aqui em cima não são dos autores, são das gráficas, dos tradutores, os mapas, tá bom? Tudo isso aqui que eu estou falando está aqui, pessoal. Estou lendo aqui, ó. A Bíblia foi feita em, então, 1200,
1445, por Mardoqueu Natan. O Novo Testamento foi dividido em 1500 por Robert Estevan, impressor de Paris. Os 66 livros não se acham agrupados pela ordem cronológica, e sim de acordo com o assunto que pertence. Segundo a tradição, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, não é Gênesis, porque Gênesis foi escrito por Moisés e Jó foi escrito por ele mesmo. E Jó viveu muitos anos antes de Moisés. Então, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Tá bom, pessoal? Ah, mas Gênesis é o começo, mas demorou a ser escrita. Moisés escreveu Gênesis em 1450, 1500 a.C. E Jó viveu 2000. Jó é do tempo de Abraão. Tá vendo aí? Jó é o livro mais antigo da Bíblia, tendo sua autoria distribuído ao próprio Moisés. E tem gente que acredita que o livro de Jó foi Moisés, escrito por Moisés, e outros pelo próprio Jó. Eu creio que foi o próprio Jó, tá bom? Ainda os que acreditam que foi Eliú. O maior versículo é Esté 8 e 9. Olha aí, ó. O maior versículo de toda a Bíblia é Esté, capítulo 8, versículo 9. Esté, livro de Esté 8 e 9 é o maior versículo de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não tem nenhum maior. Esse é o maior em todos os livros, todas as traduções. Esté 8 e 9 é o maior versículo de toda a Bíblia. O maior versículo é Esté 8 e 9. E o menor é Lucas 20 e 30. Tá vendo? O menor versículo da Bíblia, na maioria, com exceção de algumas traduções, é Lucas 20 e 30, o menor versículo da Bíblia. E o maior é Esté 8 e 9. Os livros de Esté e Cantares não contêm a palavra Deus. Esté e Cantares não têm a palavra em si Deus, mas Deus trabalha lá. O capítulo de segunda Reis é idêntico ao de Isaías 37. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Isso ocorreu em 1452. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Isso aconteceu nesse ano, 1452. O Brasil não era nem descoberto e a Bíblia já estava sendo imprimida, impressa. Aonde? Em Maim, na Alemanha. Lá na Alemanha, antes do Brasil ser descoberto, a Bíblia já estava sendo imprimida. Por quem? Foi Gutenberg. Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia em 1452, na Alemanha. Até hoje, tem umas traduções imprimidas do tempo de Gutenberg, que eu vi uma reportagem. A Bíblia de edição católica romana tem 73 livros, 7 a mais. A Bíblia usada pelos evangélicos. Então, nossa Bíblia tem 66 livros e a Bíblia da Igreja Católica tem 73, 7 livros a mais. Esses livros são chamados de apócrifos, que segundo significa livros não inspirados, oculto. São eles Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeu. Sua aprovação pela Igreja Romana se deu no Concílio de Trento em 1546. Tá aí, ó. Então a nossa Bíblia tem 66 livros e a Bíblia Católica tem 73. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais dentro dela. Se tirar esses 7 livros, fica igualzinho a nossa Bíblia. Por exemplo, o livro de Gênesis, a nossa Bíblia é igualzinha à Bíblia Católica, não muda nada. O que muda é que lá dentro da Bíblia Católica tem 7 livros a mais. E eles são chamados de apócrifos, quer dizer, não inspirado ou oculto. Se tirar esses 7 livros a mais da Bíblia Católica, fica igualzinho à nossa Bíblia. Não tem diferença nenhuma. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse estudo,
Eu vou deixar tudo escrito aqui no comentário, nas descrições, para você compartilhar, para você estudar, tá bom? Se você quer fazer curso de teologia, eu quero aprender mais a Bíblia. Eu tenho um curso de teologia básico, médio e bacharel. Temos anel de formatura. Se você quer falar comigo, uma mentoria, quer pedir um conselho, quer fazer curso de teologia, quer falar direto comigo, me chama nesse WhatsApp aqui, ó. Tá bom, pessoal? Olha o WhatsApp aí, ó. Aqui é os livros, aqui é o anel de formatura. Como eu falei para vocês, o meu é esse daqui, ó. Aí tem anel fino e anel grosso. Tá vendo, pessoal? 2 tipos de anel. E aqui é os livros de teologia, ó. Pneumatologia, cristologia, angelologia, antropologia, canudo de formatura, todo ano tem formatura. Aqui é o estoque de livro, ó. Tudo isso aqui é estoque de livro, ó. Tá bom, pessoal? Tem muitos livros aqui para vocês. Tem vídeo aula, você compra o livro, pega vídeo aula, pega o seu diploma. Se você quer fazer o curso comigo, me chama nesse WhatsApp aqui, ó.